Podcast Entre Vinhos e Outros, edição especial Vitória Expo Vinho, 14ª edição da feira. E nós estamos agora aqui diretamente do Álvares Cabral e vamos discutir sobre um assunto que ainda não entrou durante o podcast. Falamos sobre vinhos portugueses, sobre vinhos italianos, conversamos sobre lifestyle, mas não podemos deixar de falar sobre os vinhos nacionais. Que curiosamente, prestem atenção, no Top 5 esse ano, na categoria Vinhos do Novo Mundo, nós tivemos 3 nacionais premiados. Então pensem bem, entre os 5 de destaque, nós tivemos 3 nacionais. Eu acho que isso assim, é uma grande realização. Vanderlei Martins, que é o idealizador aqui da feira, até comentou que muitas pessoas cobram dele de ter uma categoria para vinhos brasileiros, mas não é necessário, porque os vinhos nacionais já estão aí reinando. Eu falo sempre aqui, sou super suspeita para falar sobre esse assunto. E junto comigo, compondo a mesa, 2 amigas gatíssimas, estão muito bem acompanhadas, Andressa Lauer, que também é jurada do Top 5, sommelier. Bem-vinda, Andressa. Obrigado, Nádia, pelo convite. E estou aqui com a Andréia Campos, da Seleção Terroir. Já segue lá no Instagram, @Seleção Terroir, né, Andréia? Seleção Terroir. Sommelier e curadora da Seleção Terroir, que trabalha exclusivamente com vinhos nacionais. De vinícolas pequenas. Então, eu estou muito assim, com pessoas que sabem muito bem daquilo que nós vamos discutir agora, né? Gente, vinho nacional é sempre, eu não sei por que ainda tem essa polêmica, para discutir a qualidade dos vinhos nacionais. O que acontece? Eu acredito, Nádia, que seja porque nos primórdios de quando o Brasil começou a fazer vinho, ele estava começando e estava aprimorando no mundo dos vinhos. Hoje já não é mais aquela realidade. Hoje a gente já faz vinhos de excelência, que inclusive é muito valorizado pelo público que realmente conhece vinho. Não entendo por que ainda existe um certo preconceito e tenho a precisar que esse preconceito é justamente por não conhecedores. Porque os conhecedores estão sempre dispostos a provar novas coisas do mercado e as possibilidades que a gente tem dentro de casa, né? Sim, a Andréia que está na linha de frente, 4 anos já de Seleção Terroir, trabalhando exclusivamente com vinhos nacionais. É um trabalho de formiguinha. Conta pra gente, assim, 4 anos atrás, como é que era essa aceitação do seu portfólio, como é que é hoje? Há 4 anos, bom, só para começar, assim, essa questão do vinho brasileiro tem muita história. A gente tem um histórico de vinho brasileiro ser ruim, de ter qualidade duvidosa, de ter qualidade ruim, de ser caro. Então hoje esse mantra se perpetua. A gente está falando dessa história do vinho ruim, é coisa do quê? De 10 anos? A gente está falando, a gente está falando demais, a gente está falando da década de 70. Entendi. Que é quando começou o movimento eram pouquíssimos vinhos também, né? Eram pouquíssimos vinhos. A maioria das vinícolas começou com vinho de mesa. Então, assim, a qualidade em relação ao que a gente tem de importado era diferente, lógico. Mas isso mudou e as pessoas continuam com esse pensamento, vinho brasileiro é ruim, vinho brasileiro é caro. É um discurso. São 2 mantras. Dá a sensação de que as pessoas repetem sem dar a chance da prova, Não, sem nem terem provado. Sem nem terem provado. E quando eu comecei, há 4 anos atrás, eu perguntava assim, sabe quando você tem em mãos um vinho fantástico e você diz assim, você quer provar? A pessoa diz, não, muito obrigada, não gosto. Mas por que não gosta? Não, vinho brasileiro é ruim. Mas quantos você já provou? Nenhum. Por isso que você gosta tanto de trabalhar às cegas, né, Andréia? Agora, você entendeu? Agora sim, você faz muita demonstração. As cegas Não, eu só faço as cegas. E as cegas é outra história. Ele só para você entender. Ele quebra. A primeira vez que eu fiz uma degustação às cegas, eu trouxe um Lorena da Góis. Valor R$33 na época. E as pessoas elas já julgam o vinho, além de ser nacional, descobre que custa R$33, já cria uma expectativa negativa. Ela já cria uma barreira, um muro. Uhum. Aí as pessoas vendadas dizem, nossa, que delícia! Aí começaram, vamos ver, peraí, Chablis,
Alvarinho. Chutaram o Chablis? Alvarinho. Chablis pra Alvarinho. Foi embora. Quero provar esse moreno. E foi embora. Só que assim, na verdade, pra mim fez um efeito contrário. Porque a pessoa, ela disse que era o melhor vinho que eu provei na noite. Só que quando eu abri e disse o nome da uva, que era brasileira e que custava R$33, a pessoa murchou, ela parou, ela não falava mais. Aí ela pensou, poxa, eu não entendo mesmo, né? Ela teve um insight, tipo, cara... Deixa eu rever o meu conceito todo aqui sobre vinho nacional, sobre vinho de uma forma geral, de uma né? forma geral. Mas o que a Andrea falou a respeito de preço é uma realidade. Por quê? Porque a gente tem muitos incentivos para importação e para os vinhos nacionais, as vinícolas têm que abrir a cabeça para procurar também benefícios fiscais onde elas são mais atrativas. Eu tenho trago muitas empresas para passarem pelo Espírito Santo, porque aqui nós temos muitos benefícios fiscais onde elas são mais atrativas. Significa, pagando menos impostos, elas conseguem reduzir e dar oportunidade de uns vinhos também atrativos de valor no mercado. E aí quebra essa barreira também de que vinho brasileiro é vinho caro. Exato, por isso. Justamente. Que é outra questão, assim, as pessoas comparam muito o nosso vinho com o chileno, América do Sul de forma geral, e aí acha que o nacional de qualidade você vai ter que desembolsar uma grana. E é tão engraçado que muitas das vezes eu vou fazer algum estudo tributário para algumas empresas dessas, algumas vinícolas, e eles falam assim, como assim? Como que eu não sei disso antes? Como que fiscalmente? Eles ainda desconfiam. Eu falo, não, eu tô te provando, eu te mostrando um estudo tributário. Então, assim, muitas das vezes até informação das próprias vinícolas em se adequarem que elas podem dentro dos estados para comercializar de uma forma melhor. Entendi. Mas é um jeitinho, o brasileiro ele tem um jeitinho especial, né? Vamos dizer assim, até na questão de valorizar ou não o vinho nacional, valorizar mais o que é de fora, mas a própria questão tributária também é uma questão, eu acho que de empresários, né? De empreendedorismo brasileiro, aí já mais enraizado, uma discussão já cultural mesmo, nossa, da informação. Eu sempre falo, às vezes tem um pequeno produtor, o cara é bom de colher a uva, de plantar a uva, de entregar um bom produto, mas nem sempre ele é bom em fazer o vinho, muito menos de comercializar. É isso que eu ia falar. Mais do então que essa fazer hierarquia toda, para ela fechar, a gente vê muitas empresas familiares. Eu acho sensacional as familiares, desde que consigam criar essa hierarquia e delegar as funções de acordo com os talentos da família. É difícil. Muito difícil. Muito difícil. Né? Você lida com Eu lido com muitas pequenas. vinícolas familiares, muitas. E aí como é que funciona essa parte comercial ali deles? Então, eles têm ainda bastante, eles têm bastante dificuldade, mas... É isso que a empresa está falando, às vezes o cara precifica errado. A gente vê... Na verdade, eu acho que como dica para todas as vinícolas, eu faço muitas reuniões para empresas daqui de dentro, para vinícolas do Brasil, para elas saberem tributariamente, para a parte fiscal delas se inteirar do que eles podem melhorar, porque muitas das vezes elas não sabem da possibilidade que ela tem. A gente é engraçado quando eu vejo uma uma empresa falar assim, ah não, eu prefiro ficar no Simples Nacional, porque aí eu pago menos imposto. Gente, não é sempre assim. Olha que se você tiver uma boa parte fiscal, ela vai ver onde você fica mais atrativo. Tem os subsídios, né? Tem os retornos, que é o que acontece muito no Chile, por isso que eles entregam um produto tão barato. A gente fez uma degustação com um enólogo lá no bairro de Fátima, e aí ela foi e participou e ela falou sobre isso com o enólogo ficou assim, oi, ele não sabia do que mas eu não sabia disso. E aí eu não sei, acho que eles entraram em conversa depois, eu mas... Eu nem vou muito longe. Aqui na feira, hoje eu tive reunião com 2 vinícolas grandes e vou ter mais 2 amanhã com vinícolas que não sabem dos atrativos que a gente tem fiscal para eles melhorarem a realidade existente, não é para criar uma coisa nova. Tipo assim, eu acho que gente, é um assunto importante que a Andressa está tocando aqui, essa parte tributária, até para quebrar essa barreira também de que vinho nacional é vinho caro. Então,
fica a dica para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente, de se informar, de procurar informação. Onde que consegue informação sobre isso? Pode me perguntar, eu ofereço para todo mundo que vier, principalmente através do podcast da Nádia, eu ofereço gratuitamente um estudo tributário, onde a gente vai ver as melhores possibilidades dele trabalhar melhor na realidade dele atual. E a Andréia agradece, porque como a Andréia comercializa o vinho, então acaba facilitando o trabalho dela nessa parte. Com certeza, agradeço mesmo. Mais gente provando os vinhos brasileiros, vinhos, provem vinhos, tomem vinhos. Sim. Mas assim, existe muita coisa boa com bons preços. É que a gente não tem acesso a isso. É aquilo que a gente já falou. É uma conversa muito antiga. Não tinha. É verdade. E é um discurso muito antigo, né? De que vinho nacional é vinho bom. É um mantra que vem se perpetuando. É vinho caro. Então hoje a gente acha para todos os tipos, todos os gostos, todos os bolsos. Isso é muito acessível hoje, né? Sim. Mas me conta um pouco mais sobre esse seu trabalho com as vinícolas. As vinícolas que você está acostumada são menores mesmo, as chamadas de garagem, de boutique? Eu trabalho com vinícolas pequenas, então pequena até 120 mil garrafas ano. Certo. Esse é o meu conceito de pequenas. Familiares, de garagem, de boutique. Essa classificação assim, eu não levo muito em consideração. Eu levo a qualidade do vinho. Aí você prova antes? Provo. Todas as vinícolas eu provo antes. Eu não trago um vinho para seleção terroir sem ter provado. Todos eles eu provei antes. Não dá para provar tudo porque é um trabalho hercúleo. Sei como é que é. A gente nunca pensa que vai dizer isso na vida, mas recusar vinho é cada vez mais comum. É muito complicado. Então eu provo assim. Eu pego sempre um espumante, um branco, um tinto médio e um tinto leve. Isso aí já dá para saber o estilo da vinícola, até mesmo do terroir, né? Quando eu viajo também eu faço essas degustações. Então assim, igual por exemplo, esse mês eu trouxe a Larens, que é uma vinícola lá do Vale dos Vinhedos. Eu provei, eu fui lá. Acho que eu lembro bem do Antelota da Larens. Completamente apaixonada. Cepas selecionadas, a linha espetacular. Que é um rótulo até bem escrito à mão. Espetacular. O Taná com Viognier, que é também com fermentação. Quer dizer assim, são coisas, são estilos que as pessoas aqui não conhecem, que a gente não vai ter no supermercado, que a gente não vai ter em lugar nenhum. Você chega para o teu cliente, né? Acho que você deve ter um mail, uma mala direta ali. Eu tenho um grupo no WhatsApp. Hoje eu imagino que depois de 4 anos as pessoas você já tem uma fidelização, que já confiam no seu gosto ali, naquilo que você indica. Sim. Mas foi uma coisa que você construiu, que você tinha que trabalhar neste vinho para convencer a pessoa, persuadir ela da qualidade do produto. Sim. Como é que você fez isso? Então. Às cegas. Às cegas. Sempre foi às cegas. Por quê? Porque quando você fecha os seus olhos, quando você degusta algo que você não está vendo, você não vai não vai te chamar a atenção a cor, não vai te chamar a atenção o formato, o peso e nem o rótulo. Então você está ali pelo vinho, 100% pelo vinho. E é aí que eu consigo mudar esse pensamento que antes era... Por isso que eu cheguei aqui, que eu te falei que eu estou bem otimista. Porque você consegue, quando a pessoa prova, por exemplo, ela está aqui, né? Eu estou tomando um alvarinho da vinícola Tabocas. Eu não penso no Espírito Santo, eu não penso que é meu vizinho, eu penso assim, é um vinho. Você quebra a expectativa, né? Total. E aí a análise é mais imparcial, vamos total. dizer assim. Então assim, a ideia de fazer isso desde o início, porque sempre foi assim. Já fiz agora... Corajosa, hein? Nádia, senão, assim, a gente vê a Andréia aqui agora, né, plena, mas a gente não sabe o quanto a Andréia já chorou. Mas de alguma forma ou outra, né, vou aproveitar o gancho que eu conheço as meninas já há muito tempo, mas é um trabalho que a gente vê que vem dando muito certo pela
pela quantidade de fãs que a gente tem no Espírito Santo de vinho nacional. Eu até brinquei com você antes da gente começar a entrevista que a galera que é tão fã que ela é quase um fanista, né? Ela, assim, ela veste a camisa e aqui se consome muito vinho brasileiro. Sim. Eu fico impressionada. Então, assim, eu fico muito feliz. Eu sei que a mente das pessoas está mudando e é muito fácil mudar. É só você trazer um vinho de qualidade, colocar para ela provar, ela vai dizer, nossa, amei. E é o que eu ouço sempre em todas as degustações, nossa, amei. Fiquei impressionada, né? As pessoas se impressionam mesmo pela qualidade. Eu fiz até uma vez uma noite do intruso, que é... Você colocou um diferente no meio. Coloquei um de outro país no meio. E ele não foi o ganhador. Olha só. Quem ganhou foi um brasileiro. Bem legal. Então, assim, foi muito legal. A ideia, né? A gente está pensando em fazer isso agora novamente. Sempre é legal, pegadinha, né? Agora, vinho nacional, muitas pessoas restringem a só Rio Grande do Sul, Vale dos Vinhedos, não é só isso. Não. O Brasil inteiro quase está vinificando. O Brasil hoje. todo, né? Um dos poucos países, eu acho, que vinifica todos os cantos aí. Quando eu comecei, a ideia era não trazer o Rio Grande do Sul. Eu lembro O Rio que Grande você do Sul, começou ele muito entrou- com colheita de Colheita inverno. de inverno. O Rio Grande do Sul ele entrou por uma demanda do grupo, mas a ideia era trazer todas as vinícolas de colheita de inverno, de São Paulo, de Minas, de Brasília, Goiás, Goiânia, né? Goiás, né? Bahia. Assim, a ideia era essa e ainda é, mas assim, não tem como. As pessoas começaram, não, eu quero provar vinhos. Aí eu trouxe Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Hoje eu já acho que eu já trouxe. Eu só não trouxe do Vale do São Francisco ainda por conta do frete, mas Ah, é? Vale de São Francisco tem. Aí tem que ver, bota Andressa para fazer o cálculo Exatamente, da faço parte outra da divulgação. logística. Sim, e falando de vinho de diversas localidades, a gente está degustando aqui, para quem não sabe, no Espírito Santo, a gente também tem vitiviníferas. Na região de Santa Teresa nós temos o primeiro Cabernet Sauvignon Capixaba, né? Corrijam aí. Eu acho que o Vinícius Sim. plantou em 2000, deixa eu fazer as contas agora, eu acompanho ele já tem um tempo. Acho que a primeira safra deve ser 2010, 2011, por aí, eu acho. Né, o plantio antes, eu acho que ele, 2 colheitas ele não vinificou e eu acho que a primeira foi mais ou menos isso. E, primeiramente, eu acho que ele entrou com a Cabernet Sauvignon, tentou vinificar Malbec, inclusive a Alvarinha, não sei se vocês sabem, Foi um erro, né? ela foi um erro. Ele comprou da Embrapa, né, o cruzamento era para ser Malbec, esperou amadurecer, Não amadurecia. não amadurecia e deu a Alvarinho e é o primeiro Alvarinho da região sudeste. E a terceira aquele erro safra. que deu certo, né? O erro mais acertado do mundo. Que acontece muito no mundo do vinho. Se a gente parar para pensar, no Chile tem a história da Carmener também, que achavam que era outra uva, né? Aham. Não, peraí. Eles achavam que era Era Merlot. Merlot. Isso aí. Oliveira também. É muito comum isso e a gente tem um produto de muita qualidade. Quem ainda não teve a oportunidade de provar, provem Prova. um Alvarinho. Essa aqui é a safra 2023. Inclusive, tá muito boa essa Muito safra. bom. Uma acidez gostosa. Muito bom. Descrevam aí pra mim o que vocês acharam desse Achei o Alvarinho. vinho muito Eu- gastronômico. eu uma também boa achei. acidez. Vale muito a pena ser provado. Muito bom. Tá bem interessante, ele tem uma estrutura, um corpo, eu acho que tem um potencial aí também, se deixar guardadinho umas garrafas, uns 5 anos. E aí vou pedir para André explicar, por exemplo, este Alvarinho aqui, eu não sei a quantidade de garrafas, mas assim, é pouco, a gente está falando de um terroir, de uma vinícola de garagem, Provavelmente 300 garrafas. 300 garrafas, preste atenção neste número, 300 garrafas. Vinho nacional é caro? Não estou falando de preço, eu estou falando de 300 garrafas. 300 garrafas vão para 300 pessoas. Você quer pagar quanto no vinho desse? Você, enquanto produtor, Uma que fez... exclusividade, É uma né? exclusividade, é um produto que você ali, enquanto produtor, uma vinícola familiar, que participa de todos os processos, desde a colheita até a vinificação, não tem como você precificar a R$70 e não tem como querer comparar com um vinho de prateleira de supermercado a Não. R$70.
Nem o vinho de tem. volume, né? Não tem. Então não dá para discutir. Não. Essas mínimas produções, né? Produções pequenas assim, elas têm uma qualidade intrínseca tão gigantesca que a gente tem que entender o seguinte: a gente não está pagando só o líquido, a gente está pagando toda a tecnologia que o Vinícius, por exemplo, eu estou pensando no Tabocas. O Vinícius, ele não nasceu, ele não virei enólogo, não. Ele fez um estágio na Itália, ele trabalhou anos para chegar aonde ele chegou. Então, assim, tem muita tecnologia, tem muito amor, tem tudo muito em 225 litros, né? É muita coisa. Então, eu, por exemplo, hoje, eu coloquei no grupo, a mesma coisa aqui, 225 litros, um barril, 300 garrafas, de um vinho que é a Casa Berrone. O Márcio, ele acordou num belo dia e disse: eu quero fazer um vinho diferente. E vai ser um blend. E vai se chamar Treuve. Beleza. Então, Grenache, de colheita de inverno, Syrah, de colheita de inverno, e a Marcelin, de colheita de inverno. Interessante, já gostei do corte. Eu já gostei do corte. Nunca provei a Eu ainda não Grenache provei, de mas... colheita de inverno, eu não provei. Então, assim, quando a gente pensa em colheita de inverno, a gente vai lá no seu Procópio, da vinícola Stella Valentino, ele tem mais de 45 mudas, um laboratório, 45 uvas diferentes. Então, assim, olha o trabalho que isso dá. Nós estamos falando de 2002. Isso começou em 2002, isso vem sendo alimentado, todo esse trabalho recente, de laboratório. Né? Então, assim, são coisas muito pequenas, são parcelas muito pequenas, mas são coisas interessantíssimas. Sim. Eu já botei no grupo, mas ele só me liberou porque é uma venda para a vinícola. Não é uma venda no grupo, não está no site, em lugar nenhum. Aí eu fui lá, falei, e consegui 6 garrafas. Porque não se trata disso que a gente está falando, da exclusividade, né? Não é um produto. Não. Complementando o que ela estava falando a respeito do Tabocas, de todo o amor que o Vinícius fez, esse vinho, nós estamos falando de um único alvarinho do Sudeste. Nós estamos falando exatamente de uma exclusividade. Isso é verdade. Por quê? Porque Não você tem prova, outro, você leva em já tem conta outro, do já. terroir, você leva em conta tudo que a gente tem aqui no Sudeste, que a gente tem aqui no Espírito Santo. E valorizar o que é nosso também é muito importante, né? Não temos nenhuma produção, nenhum vinho, nenhuma vinificação de alvarinho. E aí o que eu acho interessante Isso é legal. a gente comentar também, né? Que está na terceira safra. É o mesmo produto da primeira vez que ele lançou? Não, não é. E aí a gente cai nessa questão do discurso de que, talvez não gostei. Dá a chance de provar novamente. Eu acho que nós estamos falando de um pequeno produtor. E Mas, nem é um valor Nádia, tão exorbitante que você não poderia provar. E vale a pena. O que o Espírito Santo tem a oferecer? Vamos provar? Mas é assim, é aquela prova que você tem que correr também, porque 300 garrafas é muito pouco, né? Não, Nádia, O Tabocas mesmo, o Cabernet Sauvignon, ele nem está expondo aqui, está difícil de achar no mercado. Curiosamente, esse vinho faz muito sucesso em São Paulo e Rio. Não no Espírito Santo. O brasileiro ele tem um jeito diferenciado de não valorizar o que é dele, né? Isso falando de forma geral. Então, assim, eu acho que o grande legal, o grande barato da vinícola pequena é exatamente isso. Eu vou te dar um exemplo da Buffon. A Buffon vinificou pela primeira vez o Glera em 2022. Glera, que é a uva do Que é um Prosecco. Aí ele vinificou tranquilo. Vinificou a primeira vez, o vinho saiu muito legal. Aí na 2023 o vinho saiu mais ou menos. 2024 ele saiu tão maravilhoso que ele saiu da linha tradicional e entrou na linha América, que é uma linha mais acima, uma linha de intermediário da vinícola. Então assim, e aí quando a gente olha, só que eu acompanho o Glera desde 2021. Eu tenho inclusive ele.
a evolução, você percebe que é totalmente diferente de uma vinícola grande. Porque a vinícola grande, todo ano, ela vai sair É padrão. igual. É padrão. E você percebe na pequena essa variação, que não é uma variação só do enólogo, é do terroir, é de coisas que aconteceram. Tudo produto artesanal, né? De muito mais cuidado. E isso é o grande interessante, que a gente percebe a evolução, a gente percebe a melhoria, o quanto ele colocou de Qualidade. amor na qualidade ali. Isso para mim é muito incrível. Agora, meninas, vamos falar um pouquinho sobre o Rio Grande do Sul. Acho que não tem como a gente comentar aí sobre o que aconteceu, né, no Rio Grande do Sul. A gente veio em maio, iniciou ali uma chuva, né, muito forte e acabou devastando diversas partes. O Vale dos Vinhedos, pelo que eu tenho de informação, já até cheguei a entrevistar aqui algumas pessoas de lá do Vale dos Vinhedos, diretamente de lá, não ficou tão prejudicado, porque é uma região mais alta de altitude, porém a parte da questão dos vinhos não ficou tão prejudicada, né? Vai ter menos vinho no mercado nacional? Pelo que eu entendi, não, porque a colheita já tinha acontecido. A questão é só do enoturismo. E aí a parte do enoturismo acabou ficando bastante prejudicada por conta dos acessos, é isso mesmo? Sim, é. Eu hoje até, inclusive, conversei com a Michela da Peculiare, perguntei como é que tava os acessos, ela, André, tá devagar. Piano, 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 como diz ela. De final de semana tá muito bom, porque as pessoas, os locais valorizam, mas durante a semana ainda tá bem. Mas dá pra chegar, André? Você tem notícias assim, por exemplo? Dá pra chegar, eu tem sei acesso. que de avião Porto Alegre ainda tem algumas dificuldades, Não, mas ainda tá fechado ainda. Tem que chegar a fechar Era pra fechar até o dia 31, só mas que vão ele postergar ainda, não tem condição. não teve jeito. aí de Canoas de Canoas carro. consegue chegar, mas Chega. assim, o aeroporto é bem menor. Caxias também, eu acho. Caxias também. Não, Canoas, Caxias. Desculpa. Ah, tá, Caxias do Sul, entendi. É. Então, assim, tá funcionando, hospedagem tem também? Tem também. Eu acho que o interessante agora, falando desse assunto, é a gente fomentar a ajuda deles retomarem ao mercado. Por quê? Graças a Deus o povo brasileiro muito solidário, ajudou muito. Mas eles precisam agora de se reestruturarem. Então, comprarem produtos do Rio Grande do Sul. Vinho sim, mas não só vinhos, comprar os produtos De do Rio forma Grande geral, do Sul. né? De forma geral. Tiveram várias campanhas aí, né? Hashtag Compre Vinho Gaúcho. Nós mesmos montamos a Nós campanha, montamos. ajudamos também. Eu faço parte de um grupo chamado Cevim, que são o Clube dos Empreendedores do Vinho. A gente também fez várias campanhas para fomentar isso, para ajudar isso. Tentar, né? Não Assim, só o vinho, mas ali tentar Todos os todos produtos os de lá. A maior feira de vinhos que a gente tem, né? Não é A Wine South América não vai ter esse ano, mas já colocaram data para maio. Maio Então do ano incentivo que a vem. todo mundo que tiver a oportunidade de ir também, porque é uma ajuda grande. E é uma feira maravilhosa, né? É, uma delícia. Nossa, Eu amo fiquei- ir pra lá. Até entendo, né, não acontecer, mas de certa forma a gente estava na expectativa ali já com várias vinícolas agendadas. Mas assim, quem tem viagem marcada, assim, não precisa cancelar, Não, é só uma questão de se reorganizar. Vá. Eu acho que tá ali Existe. adiado, de repente. As pessoas estão muito preocupadas, vão cancelar, não tem onde ir, gente, Não. pelo contrário, vocês vão ter, Vá. vai ter bem menos turistas, vão ser recebidos Vai ser muito melhor. calorosamente. Exatamente, São ansiosos, né? Eles estão ansiosos. Aguardando. Todas as minhas vinícolas que estão ali no Vale dos Vinhedos, eles dizem, nós estamos de braços abertos esperando. Então eles estão calorosamente esperando. Se você chegar lá, você vai ser... Não é que vai ser mais bem atendido, porque sempre vai ser bem atendido, mas como tem menos pessoas do que o normal, eles vão poder dar mais atenção para essas pessoas, né? Então eu aconselho que as pessoas vão, Visitem, né? viajem, sim, as coisas não Eu estão não vejo a complexas. hora de ir pro sul. Também. Eu amo. Tem que ter todo ano. Eu brinco assim, todo ano todo mundo tem que tirar um tempo para ir na Bahia, que é necessário, daqui do lado, para nós, né? E Rio Grande do Sul são viagens obrigatórias para nós, né? E especificamente
especificamente, né, a gente tem vinhos no Brasil inteiro, mas a parte do enoturismo no Rio Grande do Sul, ela está muito avançada. Tanto que tem gente que viaja ali para Chile, Argentina, e fica de queixo caído porque está muito similar, né? Os hotéis, os restaurantes, a gastronomia. E cresce toda vez que você vai, você pode ir 2, 3 vezes ao ano. Cada vez que você vai, tá diferente. Tem restaurante novo, né? Isso é muito legal. Meninas, adorei o bate-papo. Um brinde aí ao nosso vinho nacional. Nosso alvarinho acabou aqui na taça. Obrigada pelo convite, Nádia. Sempre levando a informação certa, do modo certo. Eu que agradeço. E aí me passem um serviço de vocês agora, Andressa. Seu Instagram, como é que o pessoal localiza? Andressa Lauer, _. Qualquer dúvida a respeito dessa parte da tributação, que ainda é uma dificuldade grande do Brasil e fora, podem me procurar, que eu tenho um prazer em atendê-los. A Andressa sempre abre caixinhas de perguntas, diferente de mim, porque eu não respondo. Eu até me arrependo, eu abro caixinha de perguntas, mas eu não respondo depois, gente. A Andressa responde todas. Respondo. Mandem as perguntas lá. E Andréia, @Seleção Terroir. @Seleção Terroir, sem o C cedilha e é Selecal Terroir. Trabalho incrível com vinhos, vinícolas, boutiques, que talvez você nunca tenha escutado falar, vale a pena conhecer. Sou fã do seu trabalho, até o negócio começou de pandemia, né? Verdade. Olha pra você ver, já vai pra 4 anos. Vida longa. Obrigado. Obrigada, até a próxima, pessoal.